Estamos no IDASC, Instituto de Defesa da Advocacia e da Sociedade Capixaba, em nosso podcast IDASC Cast. Hoje, tendo a honra de receber a doutora Edilamara Rangel, figura importante na advocacia capixaba, presidente da ESAD. Seja bem-vindo. Obrigada, doutor João, obrigada, Gianine, e obrigada a você que vai nos ouvir aí nesse bate-papo gostoso. Seja muito bem-vinda, Edilamara, é uma honra recebê-la aqui, presidente da ESAT, tesoureira da BNCJ, mãe, uma grande advogada trabalhista e previdenciarista, e uma militante por causas sociais, uma ativista. É verdade, né? A gente fica nesse universo, né? Mãe, esposa, né? A gente tem essas várias facetas, mas a gente fica feliz quando a gente é convidada para poder vir aqui tomar um café, vamos dizer assim, trocar um dedinho de prosa junto com os amigos. Muito bem. Muito bom ter a sua presença aqui. É uma honra para o IDASC. A honra é toda minha. Eu tenho certeza que esse bate-papo vai ser de muitas coisas boas. Eu acredito que todos os advogados gostariam de saber um pouquinho da doutora Edilamara. Me conta um pouquinho, como começou a sua vida no mundo jurídico? Gente, eu acho que minha vida do mundo jurídico começou lá atrás, né? Eu acho que a gente tem que começar do começo. Acho que pode falar assim, né, doutor João? Vamos começar do começo? Quem é? Quem é Edilamara? Nossa, essa pergunta, ela é uma pergunta assim impactante. Bom, Edilamara é uma apaixonada pela vida, uma pessoa que Deus me deu a dádiva de viver e viver intensamente vários espaços, em vários lugares, com muitas pessoas, me deu uma família maravilhosa. E a Edilamara, ela começou, né, com um sonho dela bem pequenininho lá atrás, mas nem sempre o sonho da gente começa dentro de coisas tão boas. Então, quando eu tinha 6 anos de idade, minha professora da primeira série falou que eu nunca ia aprender a ler e a escrever. Sério? Sério. Então, minha mãe foi na escola, conversou com a professora, que minha mãe também era professora, e falou, dá uma chance para minha filha tem condição de aprender a ler e escrever numa sala com umas 30 crianças, mais ou menos. Umas coisas que marcam, né? Na época, eu fiquei afastada, me colocaram numa outra sala, as crianças ficaram numa sala da primeira série, eu fiquei numa outra sala, como se eu tivesse regredido. Naquela época eu tinha um pré-2. Eu fui para uma outra sala. Nossa, que absurdo, você vê a diferença de como é hoje. Eu fui para uma outra sala, e naquela outra sala a professora falou assim, vamos ver se você vai conseguir alcançar essas outras crianças. E aí, que era mais ou menos março, abril, maio, eu fui e consegui, finalizei o ano. A partir dali, eu fui vendo que a vida já me dava um baque, falou, olha, tem coisas aí que vai te surpreender. E eu fui crescendo e fui dando no meu coração, aquele senso de justiça. Falei, eu vou escolher minha profissão. Então, quando eu tinha 17 anos, eu escolhi, eu vou ser advogada. Justiça, eu lembrei lá daquela história daquela menina que a professora falou que não quer aprender a ler e escrever. Com 17 anos eu entrei na faculdade, com 22 eu já estava formada, passei na UAB, vim fazer a minha militância na minha vida. Fui a primeira presidente da Comissão da Mulher Advogada da 11ª Subseção, lá em Cariacica. Eu não sabia. A primeira presidente da Comissão da Mulher Advogada de Cariacica fui eu, lá em Cariacica também, né, que é onde é o meu domicílio, onde eu tenho meu escritório, onde tenho minhas coisas. Lá eu fui secretária-geral adjunta, lá também, fui conselheira por lá, enfim, vim nessa trajetória e em vários movimentos sociais, advoguei para alguns sindicatos, nesse meio tempo, e vim me estruturando e quis ser advogada. E tem um detalhe interessante, que o meu pai não queria que eu fosse advogada, não. Na verdade, ele queria que eu fizesse direito, mas queria que eu fizesse concurso público. Ele fala bem assim, minha filha, você tem certeza que você quer fazer direito? Você quer montar o escritório? Eu falei, por quê, pai? Nossa, porque as filhas dos meus amigos que eu conheço, todas elas fecham o escritório. É muito complicado, é muito difícil. Você não quer partir aqui para um concurso público? Na nossa família não tem ninguém advogado, sou a primeira advogada da família.
Não tem ninguém, você não tem nenhum pedigree, como é que você vai começar? Eu falei, pai, deixa eu tentar. Deixa eu tentar. Se eu conseguir... Preocupação de pai. Preocupação de A pai. advocacia não é fácil. Não, não é E fácil. nunca será. Nunca será. Mas, assim, os desafios de quem gosta, de quem é vocacionado, de quem quer estar naquilo ali. Eu falei com ele, deixa eu tentar. Se der certo, eu continuo. Se não der certo, eu tenho um lugar para voltar para casa. Eu falei com ele. Ele falou, claro, minha filha, claro que tem. E assim eu comecei. E, graças a Deus, eu tive um espaço, meu escritório é ali em Campo Grande, na Avenida Expedito Garcia. Já estou ali naquele mesmo lugar há mais de 20 anos. No mesmo local? No mesmo local há mais de 20 anos ali, construí a minha história, minha carreira, construo todos os dias, é um tijolinho de cada vez na advocacia, e atualmente estou na presidência da ESAT, que é uma instituição que tem uma grande história, um grande legado para a sociedade capixaba, que é uma associação que não é uma associação nova, é uma associação lá de 1979, que veio junto com o nosso tribunal em vários embates, inclusive fazendo a defesa do nosso tribunal no momento do FICA-TRT, a ESAT estava ali, estava junto. No TRT, a ESAT sempre está presente. Sempre está presente. Parte da Situação muito forte. diretoria da ESAT, como diretor de é? comunicação, eu estou Olha. segurando a bandeira. Não é importante isso, né? Foto lá? Vi, claro, tem nos registros da história lá, a questão do doutor João, né, a presença dele lá sempre militante, né, em defesa dos direitos sociais. Então, assim, a gente fecha o olho e fala, passou rápido, mas é muita história, muito trabalho, muita dedicação. E aí, Você atua muito na área trabalhista e na área previdenciária. sim, são as minhas duas áreas de atuação. Mas o seu escritório, ele possui outras áreas de atuação? Nosso escritório tem uma parte que faz também indenizações, mas o nosso carro-chefe é trabalhista e previdenciário. E a gente entendeu que essas duas áreas estão muito interligadas. Ali no trabalhista, a gente vê o pão de cada dia, eu falo ali das pessoas, né? Você vê a necessidade do trabalhador, que eu quase não advogo assim para empresas, na maioria que é mais para os reclamantes. E quando você vem para o lado previdenciário, você vê o lado social, você vê a necessidade, você vê a fragilidade, você vê como você, como advogada, construindo boas teses, você pode auxiliar muitas famílias. Na semana passada, eu atendi uma senhora e fui entregar a RPV dela, que é a requisição de pequeno valor, né? E ela veio me dar um abraço, e nesse abraço ela chorou copiosamente. Aí eu falei, o que aconteceu? Eu vi se aconteceu alguma coisa. Doutora, a senhora me deu minha dignidade, eu trabalhei tantos anos na roça, eu nunca imaginei que eu ia ter um salário, uma aposentadoria. Agora eu trabalho se eu quiser, se eu não quiser trabalhar, eu não trabalho. Eu posso todo mês pegar lá meu dinheiro, comer minhas coisas. Mas ela chorava muito mesmo. Aí eu sentei na minha cadeira, voltei. É isso que a advogada faz na vida das pessoas. Sim. Transforma, impacta de um jeito, né? Porque às vezes a gente perde um pouco assim. Dos dois lados, tanto na área previdenciária quanto na área trabalhista, assim, impacta de um jeito que às vezes a gente não imagina aquilo ali. E eu também tive a grata satisfação na área trabalhista, de tantos casos que a gente já defendeu, mas um assim me chamou muita atenção, que um dos meus primeiros clientes que eu atendi lá no ano de 2002 retornou no escritório. Isso é muito bacana, quando o cliente retorna de antigos. Aí ele falou assim, doutora, a senhora me falou uma coisa lá atrás, 2002. Eu falei assim, nossa, porque eu tenho que... Ele voltou, eu falei, eu sabia que o escritório era no mesmo lugar, voltamos, que bom e tal. Ele falou, eu não estava aqui no Brasil, eu estava fora, te procurei nas redes sociais, doutora, está no mesmo lugar. E ele falou assim, você me falou uma coisa que eu tenho a certeza de quando eu lido com advogado e advogada e ela está falando com a verdade. Você me disse assim, você tem o direito, mas seu processo não é rápido. E eu disse exatamente isso para ele, porque na época, a verdade, eu disse a ele a verdade, porque na época era uma ação de acidente de trabalho, não tramitava na Justiça do Trabalho, era na vara especializada de acidente de trabalho, a gente só tem uma, todo desafio, né, que a gente tem. Falei, olha, mas não vai ser rápido, mas que o senhor tem direito, tem, porque ele teve um acidente bem complicado e tal. O processo dele demorou
quase uns 15 anos, mais ou menos, para resolução. Aí, quando ele não recebeu tudo, depois ele voltou, ele falou: você me disse que o meu processo não seria rápido, mas eu recebi cada centavo da minha ação. Então, assim, isso me deu uma, assim, eu fiquei na felicidade, aí ele foi lá para levar outro processo, depois desse tempão todo, levar outro processo que ele queria fazer. Então, assim, A segurança que o cliente sente Sente, no né? advogado, na advogada, é muito Exato. importante. E quando ele volta, é uma gratificação, é uma gratidão para o advogado, saber que ele fez um bom trabalho É um presente, há anos atrás e né? agora, depois de quase 20 Anos, anos, é um presente, é uma coroação, para você olhar para trás assim, e falar: pavimentei bem minha estrada e posso colher esse fruto. Essa é a melhor propaganda, É, o né? serviço bem prestado. Um serviço bem prestado. E aí ele contando todos os. Como tinha sido na época que aconteceu, que eu já nem me lembrava tanto mais, ele me disse assim: Gislamar, eu vim aqui, eu fui dispensada, eu tinha estabilidade no emprego, aí você me orientou, eu voltei na empresa, a empresa foi lá, rasgou meu aviso, eu fiquei aí na época eu voltei a trabalhar de novo, não precisou nem de reintegração, porque ele começou a ter as informações. Então, vê como que nós, da advocacia, nós transformamos a vida das pessoas, impactamos. Ele retornou para o emprego, mas depois, passado o período estabilitário dele na época, ele foi dispensado, retornou no escritório. Então, assim, quando a gente vê que ele volta X tempos depois, nosso coração fica assim, pulsando de alegria, de gratidão pela gratidão. oportunidade de transformar vidas e histórias, participar das histórias dos clientes. Muitas histórias, né? Eu tenho uma outra história também, muito ligada com sindicatos aqui da região da Grande Vitória, e que a gente fez uma passeata aqui, eu de salto alto andando junto, andando junto com os trabalhadores, até do jeito que estava. Eu falei: eu vou junto com vocês, eu tô com vocês porque daí vier. Mulher, né? A gente se entrega. Só que naquela ação, na época, nós fizemos uma ação tão bonita, nós reunimos quase 2.000 trabalhadores com procurações individuais e outorgadas para mim, para fazer uma ação contra um sindicato aqui no estado do Espírito Santo. Então, a gente trabalhou muito nessa ação. Uma ação muito Foi uma ação muito importante e complexa. E quando eu estava indo para o tribunal, o chefe da segurança do tribunal me ligou: Doutora Gislamar, a senhora está onde? Eu falei: estou saindo do meu escritório. Se quando a senhora chegar aqui, a senhora me liga. Eu falei: opa, comecei a ficar preocupada. Aí ele falou: mas a senhora vai parar o carro aonde? Eu falei: onde que eu ia parar o carro, tudo certo. Ele falou: mas a senhora precisa me ligar. Quando eu cheguei lá, ele foi lá me buscar e falou: olha, tem um grupo de pessoas que já estavam aqui na porta do TRT por causa desse processo, proferindo palavras de baixo calão, procurando a senhora. E nós ficamos muito preocupados com a sua integridade física. Então, nós vamos fazer o seguinte: antes ali no Vitória Park, aquelas duas portas, né, abertas, assim, eles deixaram uma porta só, não deixaram a porta toda aberta, e eles falaram: a senhora anda rápido e entra e não sai mais. Nisso que eu passei junto com a segurança, entra! Eu não sabia, porque tinham várias irregularidades, desvios, aquelas questões que Então, muitas vezes seria uma espécie de é uma oposição. oposição, questões complexas que não queriam que viesse à tona, e como a gente tinha muitas provas, eu fui muito a fundo, como um dos diretores que eu encontrei depois, eles falaram assim, a gente ficava pensando, e eu fiquei pensando nessas coisas que a gente faz porque a gente é diligente e acredita na causa nos processos. Assim, a gente ficava pensando um jeito de parar a senhora. Eu falei: gente, que a senhora não parava. Porque Existem alguns processos que são inesquecíveis. São inesquecíveis. Eu falei: não, mas eu tenho que ajudar. Eu falava: eu tenho que ajudar. E cada prova que vinha, eu juntava, e cada um: onde que eu tenho que ir, eu vou com você. Eu falava: você não parava, você todo dia me juntava uma coisa nova. Na maioria nova. das vezes, advogado de reclamante só vai receber o final. Então é mais difícil ainda. É uma luta solitária e só para receber o final. Exatamente, aquela luta. Mas essa foi uma luta de classes, assim, para a gente devolver e entregar de coração para aquela comunidade, para aqueles trabalhadores ali que estavam tão vulnerabilizados,
Eles viam assim, ah, não, aqui eu tenho alguém que vai poder me ajudar, que vai fazer algo pela gente, e realmente foi um marco e foi transformador tudo aquilo que a gente fez. Foi um processo muito bonito, marcante. Ali no Vitória Park, para mim, foi o melhor lugar da Justiça do Trabalho. Eu ainda conheci quando era no Navemar, uma vara no Navemar, outra vara Eu já peguei em no frente à Vitória Park. OAB. Em 86 foi para o Vitória Park e agora está aqui. É. Mas ali no Vitória Park foi massa. Tem muitas histórias ali para contar, né? Histórias e histórias, né? E para a gente contar. Foi aquilo que o doutor Você João vê a falou. estrutura hoje da Aham. Justiça do Trabalho e a estrutura antiga, aqueles elevadores que não É. funcionavam, Aquela correria toda. aquela fila gigantesca e os advogados atrasados para a audiência, É. esperando aquela fila. É E complicado. os carrinhos de processo? Nossa. Nossa, intermináveis, né? Ela tinha uma mala. Você tinha uma mala? Porque eu passei aperto com o carrinho. Uma vez o carrinho soltou aquele elástico, e tinha um elástico, e caiu Aham. uns 20 processos numa poça de lâmina lá no Fórum de Vitória, em frente ao Fórum. Meu Deus. Aquelas ruas de Aham. paralelepípedo ficando. Aquele elástico que não funcionava, que já estava todo esticado. Gente. Aí eu passei a usar mala. Era mais prático, né? E a gente para pensar assim. E antigamente a gente levava os documentos da defesa na hora. Aham. Então era um Aquele horror. amasso de Aquele monte de- processo, né? Quem não viveu isso tudo não consegue compreender até essa dinâmica processual. Eu ainda gosto um pouquinho de papel. Eu confesso que eu geralmente também nas gosto. audiências eu levo o processo integral no celular, mas eu levo aí pelo menos a inicial. No Ah, eu papel eu também- gosto de rabiscar. Fazer um agravo de um instrumento. Nossa, cópia de tudo, né? Era isso mesmo. E tem muita gente, os mais novos não conhecem, né? Não conheço. Não que a gente seja saudosista, mas eu acho muito importante, eu entendo que é muito importante a gente contar a história, porque cada evolução da justiça do trabalho, principalmente da justiça do trabalho, ela é muito importante para a gente ver que foi um grupo, né? A Justiça do Trabalho se uniu, foram advogados, doutor João falando da história dele aqui com a Exat, do Fica TRT. Então, a gente vem de uma luta, assim, de estar aquele grupo junto, de acreditar na justiça social, pela implantação do tribunal, de acreditar na justiça social de verdade. Então, quando a gente conta essa história, não é para ficar só dos vídeos com papel, não. Sim. É para entender que essa estrada que a gente construiu, daquilo que a gente levou, dos debates que foram feitos nos processos, das construções e teses que saíram de cada escritório, né, das mais diversas possíveis e se tornaram consolidadas, ela é importante da gente falar. Então, eu falo assim porque eu enxergo sobre esse viés, né, essa história toda. Gilamara, e uma pergunta para te fazer. Porque tem a Gilamara advogada e tem a Gilamara politizada, com viés de política em defesa da mulher, em defesa da mulher advogada, em defesa negra. O que você me fala disso? Essa aí de Lamara politizada já começou desde pequenininha, fazendo as primeiras defesas dela, né, para ela poder se apresentar. Então, essa de Lamara politizada, ela entendeu que a política é um instrumento de transformação. Eu costumo dizer que, abaixo de Deus, a política é a ferramenta importantíssima aqui na Terra para atingir a todas as pessoas indistintamente. E eu entendi isso porque ela universaliza muito. Então, quando a gente vem fazendo a defesa da mulher negra, eu vim para esse movimento, eu comecei a compreender as desigualdades no mercado de trabalho, comecei a compreender mais as desigualdades das mulheres negras nos postos que a gente está. Eu tiro pela Exat, vamos dizer assim, né? A Exat, nós temos uma associação antiga e é a segunda vez que nós temos uma mulher negra presidindo a associação. Não que nós não tivéssemos mulheres negras, mas os desafios para a construção, para que essas mulheres advogadas, mulher advogada negra tivesse nesse espaço. Olha quanta coisa que a gente precisou construir em torno disso. Então, é muito importante. Então, eu luto realmente por essa causa, essa é uma política que eu me dedico, que eu me debruço para fazer todos os dias, e compreendi isso para a minha própria existência, para a minha própria sobrevivência, e para
para a gente poder se manter como mulher e mulher advogada. Porque quando a gente vê os desafios do dia a dia, quando eu vejo assim, meus meninos me ligando, falando alguma coisa, mãe, que horas você volta? Mãe, você pode me ajudar aqui no meu trabalho? Mãe, você vai ficar aí até tarde cumprindo o prazo? Mãe! Né? São os Que além de desafios. mulher, advogada, negra, presidente da ESAT, outros movimentos, você ainda é mãe e Então, esposa. mãe e esposa. Então, a gente tem que fazer essa compreensão dessa defesa. E essas defesas que eu faço, em razão das questões das mulheres, eu faço porque eu compreendo esses atravessamentos que nós temos todos os dias e nesses espaços que eu tiver, os desafios diários, seja às vezes, muitas vezes, numa fala que às vezes pode passar percebida, mas que a gente entende que a gente precisa estar naqueles espaços e construir essa política em favor da mulher. Uma outra, mais uma perguntinha. Não sei se você sabe, mas em 2003, tribunais superiores, Tribunal Superior do Trabalho, o STJ, fizeram um levantamento e um estudo para saber por que 73% em 2003 dos juízes do trabalho eram mulheres, não homens. Você sabia disso? Eu tenho conhecimento. Em cima desse estudo, chegaram à conclusão que a advocacia é muito dura para as mulheres. Dura, se você pode ter um bom salário e assumir uma vara do trabalho, uma vara federal, duas juízas, você e outra parceira, você. Revezando, né? E por que os homens não? Chegaram à conclusão que o homem gosta de independência e a mulher precisa de segurança. Então, eu valorizo muito a mulher que persiste na advocacia. É igual você, igual a Nelly, igual a doutora Giannini, igual a doutora Renata, a doutora Kelly. Todas mulheres que vivem da advocacia. Qual a sua opinião sobre isso? Eu compreendo, concordo com o doutor, essa questão dos desafios da mulher realmente no dia a dia, realmente são muito fortes, né? Tanto é que eu trouxe as falas do meu pai, no sentido de que o escritório coincide, que o escritório é desafiador. Mas a questão da segurança também porque conciliar carreira e maternidade não é tão simples assim. Mas nós precisamos também entender, outro lado, que na advocacia, por mais que nós tenhamos muitas mulheres hoje, atualmente, exercendo, inclusive hoje nós somos a maioria, mas é um perfil ainda machista. E que faz com que essa mulher que se formou no direito, que tenha a oportunidade de dividir os seus conhecimentos, aprimorar os seus conhecimentos dos seus estudos, que ela poderia fazer na advocacia, ela prefere fazer num outro lugar. Porque naquele lugar ela vai se sentir mais confortável, ela vai se sentir mais segura, ela vai ter condição de apresentar as teses delas e não vai ter uma violência em torno dela, porque a disputa na advocacia realmente não é fácil. É por isso que eu respeito muito mulheres como você, como Obrigada, como a minha irmã Rosalinda. Sim, conheço muito, guerreira. Essas mulheres me encantam. É isso, obrigada por esse encantamento, porque essa força nossa, que a gente acredita que nessa defesa da justiça, acredita na transformação, e que é somente através do direito que a gente vai poder fazer isso. A política ajuda muito? Ajuda, mas se eu não tiver um conhecimento jurídico técnico ali, eu também não tenho uma boa legislação que vai ser o instrumento para alcançar mais pessoas. Competência e persistência. Sempre. Hoje, antes de eu vir aqui, eu dei uma olhadinha na OAB Nacional, que tem os índices. E é bem interessante que a maioria dos advogados ativos hoje, pagantes, que exercem a profissão, a partir dos 60 anos, tem um número maior de homens. E abaixo de 60 anos, tem um número maior de mulher.
E eu tenho observado uma certa mudança. Hoje temos a presidente do Tribunal de Justiça, uma mulher, presidente da OAB, presidente da CAIS. Como que você vê esse crescimento das mulheres nos cargos de poder, de gestão? Você acha que melhorou? Tem que melhorar mais? O que você acha sobre isso? Nós precisamos avançar muito, né? Não posso deixar Já melhorou? Já melhorou um pouquinho. Tem uma frase de Vitor Hugo que eu gosto muito, que ele fala assim: nada é tão poderoso como a ideia que chegou no tempo certo, chegou para ficar. Então, tem uma ideia poderosa que chegou no tempo certo, que chegou para ficar, é que as mulheres estão ocupando seus espaços que lhes são de direito. Então, quando eu vejo uma presidente da OAB, uma presidente do Tribunal de Justiça, quando eu vejo a presidente da CAIS, quando eu vejo uma presidente da ESAT, quando eu vejo presidentes de outros espaços, eu fico muito feliz com isso, porque eu vejo que está mudando. Mas a gente precisa ainda melhorar mais. Essa questão do medo, muitas vezes, não é um medo, não é uma insegurança, mas é o medo pela violência, muitas vezes, que é uma violência institucional que é colocada. Então, a gente precisa trabalhar. Velada, só quem está passando pela situação. Só quem está passando pela situação que igual você hoje como presidente da ESAT, deve sentir bastante esse tipo de... Nós temos uma cobrança natural do cargo que quem está numa posição de liderança tem. Eu não me vejo numa posição assim de viver uma violência institucional. Graças a Deus eu não vejo isso, mas a cobrança natural do cargo de quem está numa posição de liderança é normal. E nós precisamos cada vez mais trabalhar isso nas nossas mulheres, nas nossas meninas, para que elas tenham essa autonomia de quando chegar o momento de decidirem, elas falarem: estou pronta para assumir essa posição, sem qualquer tipo de questionamento, sem medo de pensar assim: ai, será que alguém vai duvidar de mim? Será que vai ter uma situação em torno daquilo ali? Será que eu vou sofrer uma violência? Será que aquela fala, ela está segura naquele espaço? Então, eu penso sobre isso. Na OAB Nacional também, esse movimento também demonstra que as mulheres estão participando mais, mas a gente também tem essa questão do etarismo que muitas vezes, que é fortíssimo, né? Eu não posso pintar o cabelo, se eu tenho que manter o cabelo branco, não quero pintar o cabelo, não quero ter os meus cabelos brancos. Não, essa mulher, será que ela é um pouco desleixada? Né? Tem isso também. É uma profissão que as pessoas muitas vezes querem olhar esse dress code perfeito e querem ver a questão de uma juventude sempre em alta. Mas a custo de quê? Também é um tipo de uma violência ali que ela não é velada, mas que essa advogada que é mais velha, muitas vezes ela fala, opa, ela fica se sentindo meio de lado, mas muitas vezes até descredibilizada. Esses dias eu vi uma história muito triste. Foi de uma advogada amiga minha, que tem mais de 70 anos, e estava ajudando um parente e fez uma audiência. E a advogada do lado contrário, eles estavam discutindo um acordo, chamou ela de velha. O que a senhora está fazendo aqui, já que a senhora não sabe? E ela só foi ajudar um cliente, que era aquele negócio de amigo. Ah, vou fazer, que é um amigo. E ainda exerce advocacia. Sim. E ela foi menosprezada por uma outra advogada. Isso que é mais triste. No meio de uma audiência de família. Tinha que tomar providência. Então, o etarismo é muito mais sério do que imaginamos. Muito Por isso, mais quando eu olhei hoje o índice da OAB Nacional, os dados, eu falei, nossa, é impressionante como a advocacia, a partir dos 60 anos, que ainda exercem, os advogados que exercem, são a maioria são homens. É isso. Quase não tem mulheres. E a gente precisa fazer... Se não me engano, são em torno de 2 mil, são 2 mil mulheres. A gente precisa entender um pouco. A gente precisa entender um pouco sobre isso. Eu vou falar, mas será que essa mulher que está nessa idade, com essa idade, ela não quer mais advogar? O que aconteceu? Que hoje é muito difícil você viver apenas do INSS. Então, a advocacia, quando envelhece, ela sofre muito. Sim. Porque você paga planos mais caros, mais remédio. Em compensação, hoje temos o INSS, alguns planos de complementação de aposentadoria, mas quem vive hoje, que está acima de 60, não
geralmente não pagou complementação de aposentadoria, igual hoje, meu pai, por exemplo, ele fez questão, falou, Janine, quando você formar, você vai começar a pagar o plano de previdência privado para você preparar a sua aposentadoria. Mas hoje é a visão de Janine, mas quem é mais velho do que eu, principalmente na advocacia, não vivenciou essa importância. É verdade. E esse é um ponto assim que a gente precisa trabalhar muito com a advocacia, seja ela que feminina ou não, eu digo esse ponto especificamente, porque a advocacia ela tem condição de sobreviver, ela entender o que ela está fazendo, mas muitas vezes na juventude a gente acha que não vai envelhecer, vai ficar jovem para sempre. Ou pode acontecer, infelizmente, uma fatalidade no meio do caminho que venha inviabilizar com que você continue exercendo a atividade. E a gente precisa falar um pouco mais sobre isso, sabe, Janine? O seu pai te deu uma instrução maravilhosa. Eu já tive uma visão dele. Com 22 anos, sim, eu não tinha muita também. Noção. Não, com 22 anos, você não pensa na sua aposentadoria, você pensa que você é eterno. Sim. E eu assim, também contribuo desde muito jovem, assim, entrei na advocacia também, passei a contribuir, uma coisa minha, uma busca minha, que eu sempre tive essa preocupação, né? Mas nem todos têm essa preocupação, então a gente precisa falar mesmo com os colegas da importância, precisa falar como gerir o que ele tem, gerir o escritório, pensar na sua aposentadoria, se organizar, porque às vezes a pessoa olha para o outro, mas não olha da forma que ele faz. Sim. E aí, quando ele começa a entender essa organização, que vai ser importante para ele vai falar, eu renunciei a algumas coisas, mas hoje, com um pouco mais de idade, eu já colho esses frutos aqui, que eu tenho uma tranquilidade maior. Eu, como mulher, já passei por alguns desafios, já superei alguns desafios da advocacia como mulher advogada. Você, sendo mulher advogada negra, você teve que ultrapassar alguns desafios, alguns problemas? Você poderia citar algum, se quiser também? Todo dia, né, Janine? No meu caso, é todo dia. Todo dia? Vamos dizer assim, todo dia. Quantas vezes as pessoas chegaram lá no meu escritório e procuraram pelo Dr. Rangel? Um caso que eu posso citar para você, chegou uma mulher lá na recepção do meu escritório, tinha 2 secretárias, eu estava em pé, e ela chegou e falou, eu quero falar com a doutora Edlamara. Foi direto na minha secretária. Ela falou, não, eu não sou doutora Edlamara, é ela, em pé. A mulher não sabia o que ela falava. Nossa, que situação. Então, os desafios da mulher advogada e negra, é que antes da gente falar, a cor chega na frente. A gente está aqui. Acho que ainda hoje tem. Tem muito. Não tem um mês atrás. A cliente, eu tô falando falei de umas coisas de lá de trás, de uma história. Um mês atrás, a cliente chegou lá, falou do mesmo jeito, falou. Eu estava em pé novamente, por algum motivo, dando minha recepção lá, fazendo alguma coisa. A gente tentava explicar, as meninas tentavam explicar que não eram elas, e ela não conseguia entender que eu estava ali, porque alguém indicou para ela poder ir lá no escritório. Quando ela conseguiu entender, ela ficou uns 5 minutos falando, a gente tentando explicar. Sério, ainda existe isso? Quando ela conseguiu entender, sabe quando a pessoa ela não sabe o que ela fazer? Aí eu falei com as meninas assim, dá só uma aguinha para ela que eu vou atendê-la. Ela ficou altamente constrangida. Porque na cabeça dela, no imaginário dela, ela tinha uma outra figura. Numa outra oportunidade, eu estava fazendo um acordo com um advogado, com um colega. Fiz um acordo, mandei a minuta, tal, normal que a gente faz no X de trabalho. E aí, ele me encontrou na justiça, porque a gente precisava colher as assinaturas, não tinha, né, essa coisa de a gente ficar assinando eletronicamente. E aí, foi mais forte que ele falou assim, eu achava que a doutora Edlamara era uma mulher alta, loira. Eu falei, te decepcionei, doutor? Meu colega. Ainda falou, ainda verbalizou. Eu acho que foi mais forte do que ele. Então, assim, esses atravessamentos
Eu passo? Passo. Não vou dizer que eu não passo. Hoje eu aprendo e falo e me posiciono, sei bem da onde eu vim, o que eu quero e quem eu sou. Aprendeu a lidar com o dia a dia. Não era para ser assim, não. Era para ser leve, era para ser tranquilo. Era para eu chegar e não ter essa questão de ficar pensando quem é. Advogada, não é. Ficar nessa dúvida, sabe? Mas, infelizmente, isso acontece Ainda tem bastante. existe essa cultura enraizada, até nas palavras. Eu passei uma situação que Sim. realmente, às vezes, a ignorância acontece, né? Existe. Nós não estamos obrigados a saber tudo, mas eu estava num evento de mulheres, nós estávamos tirando foto e fazendo um painel, cada um Aham. escrevia uma frase. E eu soltei a palavra denegrir, e eu não Ah, sabia que era tão pejorativo, sim. porque no dia a dia nós usamos. E hoje as pessoas estão ensinando, olha, não pode usar denegrir, mulato e outros termos. Sim. Só que nós não recebemos esse letramento. esse letramento dessa forma. É muito importante que as pessoas saibam, por isso que é importante a Comissão da Igualdade Racial, que ela nos ensina. Porque não é o que nós aprendemos no dia a dia. Como que eu poderia imaginar? Hoje eu sei, mas há 10, que denegrir seria uma palavra que teria um impacto tão forte. E outras, mulata, a Preta Gil, que é uma negra famosa, que até morreu de câncer, ela mesma usou a palavra mulata num congresso de mulheres e foi vaiada. Sim, Ou seja, ela é uma mulher negra, uma protagonista, e mesmo assim caiu nessa armadilha de falar uma palavra que não tinha conhecimento, que seria tão impactante. É verdade, mas a gente precisa aprender. Sim. Eu admiro, assim, as pessoas, igual você falou aqui, Janina, eu não sei, não sabia. Me desculpem, não sabia, vou aprender, não vou utilizar mais esses termos ou esse termo e vou seguir. O que é muito ruim é aquela pessoa que persiste nessas condições e não quer mudar. Então, mas a gente tem muitas pessoas na sociedade que elas não querem mudar. Elas não querem dar esse espaço. Elas não querem que as pessoas negras estejam naquele espaço por incomodá-las. Ou usam expressões com o objetivo mesmo de ofender. Então, assim, a gente tem que ter essa preocupação. Querem meio que apagar elas Querem retirar essas pessoas, né, dessa estrutura, porque a estrutura não foi pensada para que homens e mulheres negras estivessem nos espaços de poder e que eles pudessem verbalizar tudo o que pensam. E o mundo jurídico é muito conservador. As leis foram pensadas para que os negros não estivessem ali. Se nós pegarmos os primeiros decretos, se a gente pegar a legislação falando em relação às mulheres, aos homens, né, a população negra no geral, a gente vai perceber isso. Por isso que a gente fala sobre isso. Não como uma forma que tem gente que fala assim, nossa, só fala sobre isso. Não é. É porque a gente precisa. Tem que ensinar. Porque se 15 anos atrás falei uma besteira. Se a gente deseja por ser advogada, eu tenho a obrigação de falar e preservar muitas palavras. E se a gente deseja uma sociedade mais justa, menos desigual e melhor para todos e todas viverem sempre, a gente tem que ter esse cuidado. Então, quando a gente fala dessa formação, faz muita diferença. Faz muita diferença na vida da gente. Falando de justiça social, vamos trazer um pouquinho para essa parte da justiça social, da justiça do trabalho, a gente vai perceber que a maioria dos trabalhadores que vão buscar os seus direitos são pessoas negras que estão ali, são pretos e pardos que estão ali na justiça do trabalho, rotineiramente buscando os seus direitos que foram descumpridos. Então, se a gente não tiver um olhar mais atento, inclusive, eu tenho dito isso muito pela aplicação dos protocolos, tanto do protocolo de raça quanto do protocolo de gênero, se a gente não tiver uma análise, um olhar bem apurado, a gente acaba reproduzindo inconscientemente aquela estrutura que foi colocada para gente e que a gente não quer mais.
A frase de Vitor Hugo: nada é tão poderoso como a ideia que chegou no tempo certo, chegou para ficar. Nós não queremos mais vivenciar isso, nós não queremos mais uma sociedade racista, nós queremos um judiciário racista, nós não queremos um IDASC racista, nós queremos um IDASC plural. Por isso, vou trazer todas as pessoas aqui, né, doutor João? Vou trazer aqui para conversar, traz mulheres negras, mulheres brancas, homens brancos. Então, é essa pluralidade que vai fazer a diversidade que enriquece um estudo. Então, a gente precisa ter esse olhar atento que faz a diferença. Edlamara, tanto que, para homenagear o advogado trabalhista, nós do IDASC, consideramos o nome do Dr. José Fraga Filho, advogado com mais de 50 anos, negro, um excelente e competente advogado que leva O nome o da nome comenda. para homenagear e prestigiar o Da advogado trabalhista. comenda, né? Mas hoje, você já é um advogado que chegou e se impôs, muito respeitada pelos colegas, pelas autoridades e pelos clientes. Vou fazer uma pergunta mais técnica. Como Hum. que você lida a nível de dizer as dificuldades que você enfrenta na justiça que mais afetam o cidadão? Trabalho, justiça federal e a justiça comum. A justiça comum é a que mais afeta a questão, quando a gente fala do acesso à justiça, na justiça comum, a gente percebe os desafios que ela vem passando ultimamente, principalmente depois das secretarias inteligentes, que nós sentimos o impacto direto na advocacia, nessa questão desse novo reenquadramento que foi feito. Porque o que faz um judiciário ser forte? É quando ele faz a entrega da prestação jurisdicional a tempo. Eu entrego o bem da vida a tempo. Ah, tá, mas o processo demorou 10, 15 anos. Por que a necessidade de se debater e entregou esse bem da vida a tempo sem ferir, sem infringir a ampla defesa, o contraditório? Isso é uma entrega a tempo. Agora, o que não pode acontecer é inviabilizar através de instrumentos ou de mecanismos que você não consegue realmente colocar os seus pensamentos e falar ali com as pessoas nesses espaços. Então, hoje eu vejo que a justiça comum ela precisa de um processo de aperfeiçoamento para que os processos, dentro do devido processo legal, que é um princípio constitucional muito caro para todos nós, para toda a sociedade, precisa ser analisado, mas precisa ser analisado com base em toda essa celeridade processual que ela precisa ter e uma oitiva atenta da advocacia. Agora, quando a gente fala da Justiça Federal e da Justiça do Trabalho, nós vemos que são justiças mais céleres, são justiças que nós temos tanto a parte que, como eu falei aqui, da ampla defesa contraditória, uma parte que compreende, uma parte que insurge contra o recurso, eu apresento uma manifestação, outra parte também faz, mas a gente consegue ter um acesso. E o acesso para o cidadão também é de uma forma mais efetiva. Então, hoje eu entendo de uma forma mais técnica que a justiça comum ela precisa fazer os devidos aperfeiçoamentos para ela entregar o bem da vida a tempo e a contento, respeitado o devido processo legal, os debates necessários, cumpridos os devidos prazos, e que a advocacia também tenha o acesso para o aperfeiçoamento. Eu concordo com você. Hoje, para mim, a Justiça Federal é a Ferrari. A Justiça do Trabalho ela é muito rápida, porém ela tem todo um processo de oitiva de testemunhas, onde o próprio processo exige mais do judiciário. E a justiça comum, como uma justiça centenária, o próprio processo precisa ser modificado, temos bons valores, magistrados Claro. e servidores muito bons, mas talvez não tenha essas alterações, não tenha tido a oitiva da advocacia. Exatamente. Eu acho que Precisamos sim, porque
quando a advocacia ela é devidamente ouvida, a gente sabe que há um melhoramento, um Esse é um aperfeiçoamento. tema importante É para nós. muito importante. É importante para a sociedade capixaba. Sempre digo isso, doutor João, E nós porque aqui que tentamos fazer o casamento da advocacia com a Com a sociedade, sociedade. se porque preocupamos com esse tema. sim, porque quando a pessoa nos procura, não é a demanda pela a demanda, o litígio pelo litígio, mas ali tem decisões que impactarão a vida das pessoas automaticamente, seja num processo que vou falar de uma rescisão, pagamento de uma verba, de que eu fui dispensado e não recebi, seja numa situação, numa vara de família, que também vai envolver uma partilha de bens, uma situação, seja numa situação de aposentadoria, que essa pessoa vai querer receber de tanto tempo que trabalhou, de tudo que ela viveu e agora ela vai poder usufruir. Então, a justiça, quando a pessoa nos procura, vai ditar o tempo e modo daquilo que vai estar acontecendo ali. Então, é muito importante, não é demanda pela demanda. E a Dilamara, descobri que você, além de advogada, além de todos esses atributos, também é escritora. Me conta um pouquinho desse projeto, desse livro que você escreveu. Esse livro é uma obra coletiva maravilhosa. Somos todas Esperança Garcia. Foi um grupo de advogadas negras e cada uma, né, falou sobre o seu tema. O meu foi inteligência artificial e os desdobramentos no mercado de trabalho, como esses dados influenciam no mercado de trabalho. A gente deixou uma reflexão lá, que a gente está Um falando projeto bacana, diferente. Nossa, diferente. adorei. Sim, somos todas Esperança Garcia. Esperança Garcia tem toda uma história em torno Uhum. dela, então a gente resolveu colocar o nome do livro, né, em homenagem a ela, que é a primeira advogada que nós reconhecemos, a OAB reconheceu recentemente. Você é a primeira advogada, então ela era uma mulher negra, escreveu, né, um texto à época, então Esperança Garcia tem essa conotação, essa importância para a gente. É um livro mais caloroso. Um livro mais Todos os impactos que ele causa. exatamente. E cada uma falou sobre a sua perspectiva. Vamos falar sobre a área de família. Eu quis falar sobre esse ponto. Então, assim, essa questão do livro aquece muito meu coração. Parabéns pelo livro. Obrigada. Que venham outros livros. Sim, nós estamos aqui pensando também que não podemos parar. Lógico que não. E eu queria que você falasse um pouco, pode chamar de você. Claro! Estamos em casa. Sobre, assim, eu acho que eu posso fazer essa pergunta bem à vontade, porque eu já trabalhei muito pela Tati, já parte da Abra, eu fui diretor tesoureiro, eu, Muito. Carlos Alberto, Ai, nosso Bebeto querido. e Nosso Bebeto querido. eu queria te falar o que você está achando da experiência de ser nossa presidente e qual a sua expectativa para a advocacia trabalhista. A experiência de ser presidente da ESAT, para mim, é um orgulho, uma honra muito grande. Estar na liderança de uma instituição onde passaram tantos líderes, tantos advogados brilhantes, né? O doutor João já passou por ela, na ABRAT, que é a nossa associação mãe, vamos dizer assim. É um orgulho assim, para mim estar nesse espaço falando em nome de tantos advogados e advogadas capixabas da área trabalhista, que são os nossos associados. Então, a ESAT, ela pega todo o estado do Espírito Santo, ela abrange todos, e a gente faz a defesa das nossas prerrogativas, das nossas lutas do dia a dia em prol da advocacia trabalhista. Os nossos projetos, eu posso falar assim que nós temos vários projetos, assim. Nós temos acompanhado diligentemente as questões das correições, sempre tem um representante nosso. Se eu não vou, tem um representante, que no momento das correições das varas é importante a gente fazer os apontamentos, ali os melhoramentos. O olhar da advocacia trabalhista. O olhar da advocacia trabalhista, aquele que convive ali diariamente, é muito importante. E nós estamos aí com o projeto do livro, numa obra coletiva também, comemorativa, alusiva aos 35 anos do TRT, então nós estamos com esse projeto. Nós está em andamento, entra lá no nosso Instagram, observa lá como é que você faz para se inscrever, para mandar seu artigo, para na nossa comissão fazer a avaliação.
Está em andamento também o nosso projeto de uma corrida, também alusiva aos 35 anos do TRT, junto com o IDASC, junto com o tribunal. Nós estamos aí nesse projeto. E a gente tem outros projetos aí que daqui uns dias a gente solta mais. Não pode contar Não agora, pode contar tudo, né? O que eu posso falar é que esse mês é o mês da advocacia trabalhista. Então, você, advogado e advogada, se quiser mandar um vídeo pra gente, pode mandar, a gente vai estar repostando nas nossas redes sociais, no nosso Instagram. O que é ser advogado trabalhista ou advogada trabalhista para você? O que você sente quando você pisa naquele chão ali, entrando naquele... O que você sente? Porque tem uma energia diferente, não tem, João? Tem uma energia diferente. Você pisa, não, você vem andando, você pisa naquele chão, tem uma energia diferente. Né? Você sente assim, algo que fala, não, eu tô no meu lugar, não é isso? Então, é 20 de junho, então a gente vai estar em torno disso. E você acompanha a gente lá no nosso Instagram. E, Lamara, eu queria que você... estamos encerrando o podcast. Foi tão rápido, né? Eu queria que você desse uma palavra de alento ao jovem advogado. Olha, a advocacia é uma profissão maravilhosa. Você, jovem advogado e advogada, construa o seu caminho. Tem uma frase que a gente diz o seguinte, que o poeta diz o seguinte, que é caminhando que se faz o caminho. Construa sua caminhada, trace seus objetivos. Se for necessário, reorganize a sua rota, mas não saia da advocacia. A advocacia é uma profissão assim que vai oportunizar você portas até o finalzinho dos seus dias. Então, hoje pode parecer desafiador, mas em breve você vai estar colhendo os frutos. Persista, que a advocacia é para você. E você, doutora Jeanine, nossa vice-presidente, grande amiga, queria ouvir sua palavra para a jovem advocacia. A jovem advocacia deve observar, neste início, que existe um longo caminho a se percorrer. Mas o caminho é árduo, mas é maravilhoso, tem muitas bênçãos. A advocacia trabalhista, eu falo que é uma advocacia que existe um calor humano maior por causa das audiências. E existe um longo caminho, mas para ser percorrido com muita ética, muito compromisso e muita responsabilidade. E que, galgando dia após dia, vai chegar lá. Não pode desistir nunca. Bom, estamos chegando ao final desse nosso quarto podcast. Estamos aqui com a doutora Jamara, a doutora Jeanine. A jovem advocacia, eu dirijo a palavra para dizer que seja rápido, atenda o cliente, cumpra os prazos com rapidez, preste boas contas, você formará sua clientela naturalmente. Em relação à causa encontra o advogado. Embora eu seja, por exemplo, advogado em milhares de processos na Justiça Federal e na Justiça Comum, mas eu tenho uma pecha positiva de ser advogado trabalhista. Inclusive, me candidatei ao 5º, fui bem na campanha, mas todo mundo falava, João, você advoga na Justiça Comum? Quando eu falava que eu advogo em milhares de processos, ninguém acreditava. Mas você é trabalhista. Eu tenho orgulho dessa pecha. É muito bom. Eu sou advogado trabalhista por excelência. E vamos encerrar esse podcast. Que Deus nos abençoe. Juntos, advogados trabalhistas. Sempre. Muito obrigada. Obrigada.